Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo de número 7 ao versículo de número 13. Carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia, que significa fraternidade. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e te adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, visto que guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, chegamos à sexta carta que o apóstolo João escreve à igreja de Filadélfia, na Ásia Menor, região da Turquia. Esta igreja de Filadélfia, ela está na cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelos reis de Pérgamo. Pérgamo nós vimos na carta passada, aonde Pérgamo ficava nas regiões montanhosas, e Filadélfia fica lá nos pés das montanhas. Filadélfia está entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. Ela é um intercâmbio da cidade de Pérgamo. Essa cidade de Filadélfia é onde estão as rotas comerciárias. Tudo que é negociado nessas cidades passa por Filadélfia. Filadélfia é uma cidade, então, visitada, irmãos, por muitas pessoas, viajantes, comerciantes. Vem e vai gente de todos os lados, de todas as bandas, de todas as cidades vizinhas, passam por ali para negociar o que tem. É interessante nós pensarmos nisso, porque vamos entender que a cidade de Filadélfia é uma cidade visitada por gente de diversos costumes, diversos pensamentos, diversas religiões. Por ela ser uma rota comerciária, o intuito das pessoas que cruzam por esta cidade é negociar, é dinheiro, é ganhar, é ver e comprar. Mas a cidade de Filadélfia, tendo a igreja de Filadélfia lá, a igreja de Filadélfia, ela nasce então de um propósito especial, de trazer a estas pessoas conhecimento da palavra de Deus. Mas a região que está localizada a igreja de Filadélfia é uma região que sofre com terremotos, com tremores de terra constante. E por muitas vezes, os abalos que essa igreja sofreu perturbaram o povo ali. Existiam pessoas que construíam as suas casas, e muitas vezes a própria igreja passou por isso. Nenhuma destas vezes houve um terremoto tão forte que jogou a igreja inteira no chão. Tudo foi destruído e precisou do apoio do imperador Tibério para que essa igreja de Filadélfia fosse novamente levantada, reconstruída. E é interessante nós pensarmos nisso, porque essa então é uma igreja que ela não tem poder aquisitivo grande, ela não tem, irmãos, muitos recursos. Ela é uma igreja pobre, mas não é uma igreja necessitada como a igreja de Esmirna. Ela é uma igreja que se mantém, porém ela não consegue fazer grandes investimentos, e também não adianta investir muito na igreja,
Porque direto tem os tremores de terra. Você já imaginou, irmãos, o que é você construir, o terremoto vir destruir? Adianta você fazer um templo suntuoso, sabendo que amanhã ou depois ele pode cair na sua cabeça, né? Então ninguém investia tanto, havia um temor da igreja nesse sentido. Não é diferente, irmãos, de muitas das nossas vidas. Quem de nós, irmãos, não passa insegurança da vida nos dias de hoje? A crise que se instaurou, mais de 13 milhões de desempregados. Quem pode dizer hoje, eu estou seguro no emprego que eu tenho, eu estou seguro na casa que eu tenho, eu não tenho falta de coisa nenhuma? Se você pode dizer isso, você glorifica a Deus, agradeça a Deus todos os dias, porque mais de 13 milhões de brasileiros não têm essa segurança mais. Mas nós estamos falando de um tempo bíblico, por volta de 1834 a 1843, onde a igreja é reconhecida como a igreja renascentista, a igreja que vem com a reforma protestante. É aquela igreja que está nascendo das cinzas, está acabando com a Inquisição dos clérigos católicos e está mandando as teses de Lutero. A igreja está renascendo, a igreja está fortalecida, porém ela está fortalecida no espírito, mas as condições físicas da igreja não são das melhores. Nós olhamos então para essa igreja e nós vamos perceber que a semelhança da igreja de Esmirna, ela é das 7 igrejas, uma das únicas duas, Esmirna e Filadélfia, não recebem de Deus repreensão. Esta igreja, ela não tem, irmãos, nenhum tipo de reprovação de Deus. Deus olha para esta igreja e se alegra com a igreja. O que Deus vê na igreja de Filadélfia satisfaz o seu coração. E é interessante pensarmos uma coisa: a igreja de Filadélfia é o estereótipo de igreja ideal. Qual é a igreja perfeita aos olhos de Deus? Você olha para a igreja de Esmirna e olha para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia ainda se destaca da igreja de Esmirna, porque Deus olha para esta igreja e não consegue ver nela nada de errado. Não há repreensão, não há nenhum tipo de censura. Deus não chama a atenção, pelo contrário, Deus olha para a igreja e tece elogios dessa igreja. Mas eu chamo a tua atenção para entender uma coisa: a igreja não é rica, a igreja não é uma igreja forte, a igreja não é tão grande, a igreja não está numa localização privilegiada, ela sofre de medo dos abalos, dos tremores, ela sofre de medo de perder aquilo pouco que conquistou, ela está constantemente cercada de gente que não tem compromisso com Deus, porque é um entra e sai de comerciantes na cidade, e isso traz influências externas. E o grande desafio da nossa vida hoje é se parecer com a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque nós também não estamos numa situação diferente. Nós somos uma igreja que não é tão grande, mas não é uma igreja pequena. Nós somos uma igreja que não podemos dizer que somos ricos, mas de nada nós temos falta. Quem aqui pode gozar de uma segurança plena? Eu não posso, eu não tenho condições de dizer que estou seguro 100%, a não ser na minha salvação com Deus. Agora, olhando para a igreja, eu entendo que esta igreja, que não é tão grande, que tem poucas forças, tem feito uma coisa aqui: tem guardado a palavra da perseverança no coração. Quando Jesus olhava para a igreja de Filadélfia, Jesus se agradou daquela igreja porque ele viu que em meio a tantas coisas externas que podiam estar influenciando aquela igreja negativamente, roubando daquela igreja a fé original, eles não se contaminavam com o mundo. Ali entravam pessoas de todas as nações, de todas as culturas, de todas as religiões, mas eles não permitiam que estes costumes, pensamentos ou religiões adentrassem para dentro da igreja. Você olha para o texto que foi lido, você não encontra no texto falando que aquela igreja sofria com doutrina de Balaão. Você não encontra no texto aqui falando que Jezabel estava profetizando lá dentro dela. Você não encontra aqui nenhum problema, irmãos, de irmãos falsos dentro da igreja mostrando uma nova doutrina. Não existia a influência dos nicolaítas nesta igreja, não
tinha problema nenhum, eles não permitiam entrar esse tipo de gente no meio da igreja e dar liberdade para que eles pudessem fazer um trabalho contrário àquilo que era a vontade de Deus. Eles estavam sempre guardados na palavra da paciência. Em outra versão vai dizer palavra da perseverança. O que é isso? É entender, irmãos, que nós podemos sim ser fracos. E quando a Bíblia fala de fraco, não fala só de alguém que não tem força, vigor físico. Fala de alguém que não tem recursos financeiros ou condições de fazer alguma coisa. Quando Deus olha para mim, e quando eu mesmo me olho no espelho, eu sei que de mim mesmo eu não teria condições nenhuma de estar à frente de uma igreja como o Parque Paulistano. Os irmãos merecem coisa melhor, mas o Senhor se compadeceu da minha vida, me deu graça, tem me capacitado para que eu possa estar aqui fazendo alguma coisa pela obra de Deus. A mesma coisa é quando você olhar para si mesmo, entenda que Deus não está contando com grandes forças, com grande conhecimento. Deus não está levando em conta os canudos que você pode carregar, os diplomas que você tem na parede, a formação que você tem. Deus não está preocupado com isso. O que Deus procura nesta noite são pessoas que, mesmo nas suas limitações e fraquezas, ele tem no coração um firme desejo, um propósito de servir a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, cumprir aquilo que está no coração do nosso Deus. Então eu olho para este texto e aprendo com ele o seguinte: a igreja desejável, a igreja de Filadélfia, é pelos estudiosos colocada como a igreja desejável. Qual é a igreja desejável? Não é aquela que é fortalecida, que é enriquecida, que é inteligente, que se destaca pela técnica vocal, porque tem um coral grande, porque tem uma orquestra que abala quando toca. Não é isso que Deus está procurando. O que Deus está procurando é que, ainda que veja em nós pouca força, a gente faça uma coisa: guarde a palavra da perseverança, a palavra da paciência. Que palavra é esta? É a palavra que inspira o meu coração e enche a minha alma de esperança. Esta paciência ou perseverança se traduz por esperança, porque quem espera não pode desfalecer. É interessante que o apóstolo Paulo, ele utiliza um versículo e ele diz assim: todos nós aqui fomos chamados para a salvação, nós vamos receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí ele completa dizendo assim: isto é, se não desfalecermos. Existe recompensa para o nosso trabalho? Existe. Deus pode nos dar o que é bom? Sim, Deus pode nos dar o que é bom. Mas para que eu receba esta herança de Deus, eu preciso correr a minha carreira com dignidade. Eu preciso ser legítimo, leal naquilo que eu faço. Porque se no meio da minha jornada, por algum motivo eu disser assim: não aguento mais, ou perder o interesse pela luta, a recompensa que me estava guardada, ela vai continuar guardada, porque eu não vou alcançá-la. Então, nós estamos correndo uma carreira. Nesta carreira que estamos percorrendo, aí Paulo vai dizer assim: estamos mais próximos agora de chegar do que quando começamos. Deixa eu fazer aqui uma pequena alusão. Pode até parecer uma piada, mas é uma grande verdade. Alguém disse uma história para mim dizendo o seguinte: um português, eu não sei por que é português, se tiver algum português aí não fique bravo não, mas o português disse que queria atravessar o Canal da Mancha a nado. Já ouviu falar do Canal da Mancha? E vai ele lá, irmãos, braçada para lá, braçada para cá, e vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele chegou na metade do caminho, ele disse assim: nossa, eu estou tão cansado, vou voltar. Aí ele voltou nadando, mas ele estava na metade do caminho. Qual seria a diferença, irmãos, de continuar para frente e de voltar para trás? Não era melhor ter continuado? Pense bem em você, se muitas vezes nós não estamos fazendo da mesma maneira. A gente se põe numa caminhada, a gente se esforça numa jornada, a gente vai até certo ponto, a gente diz assim: está muito difícil, vou parar. E tudo o que você fez até aqui joga fora. Perceba que quando Deus olha para a igreja de Filadélfia, Ele está olhando para uma igreja que está dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é fraco. Deus reconhece, irmãos, as nossas fraquezas, Deus reconhece as nossas limitações,
Deus sabe até onde eu consigo lutar, até onde as minhas forças vão naquilo que eu estou insistindo. Deus conhece esse negócio. Agora, quem precisa conhecer quais são as minhas limitações, sou eu mesmo. Porque de nada vai adiantar, irmãos, nós passarmos uma vida inteira servindo a Deus naquilo que estamos fazendo com louvor para Deus, se na hora, irmãos, que a trombeta soar, a gente desistir por alguma coisa. Você que veio a esta reunião hoje, quem sabe ficou parado, ou estava parado, ou está pensando em parar. É como que Deus dizendo para você aqui hoje: meu filho, aguenta só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. O Senhor vai se manifestar na sua vida, Ele dará novas forças, Ele vai encorajar você. Não desista, porque existe um Deus aqui hoje que vai recarregar as baterias de crentes e vai renová-los pelo teu Espírito. E se você crer, vai tomando posse da vitória. A Bíblia diz, meu irmão, que esta igreja de Filadélfia, ela não recebe repreensões, ela é elogiada por Cristo. Deus, conhecendo as suas obras, vê que ela tem poucas forças, mas destaca uma qualidade muito grande nela, que é não abrir mão da boa palavra da paciência. Esta palavra, irmãos, que você está recebendo aqui hoje, é a palavra da perseverança, é a palavra da paciência, é a palavra que renova em você a esperança de você ter uma firme convicção de que quando o desejo do teu coração for parar, o Espírito Santo de Deus vai tomar você pelas mãos e vai dizer assim: parar agora não, vamos mais um pouquinho, porque você não está sozinho. O Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele chora e leva o teu pranto diante de Deus, interpreta as suas lágrimas, e quando este choro seu chega na presença de Deus, a Bíblia diz que o próprio Cristo intercede por nós com orações diante do trono de Deus, e o próprio Deus está trabalhando em favor da sua vida nesta noite. Então não pare, não desista, continue, insista, luta com a vida, mesmo fraco, mesmo sem força, o Senhor vai te renovar e vai te fortalecer na presença de Deus. Eu creio num Deus que renova as forças do cansado, que dá vigor àquele que se desanimou e que põe em pé o que está caído. O Senhor é este Deus que se apresenta na nossa vida. Observe bem uma coisa: quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que a igreja de Filadélfia, sem força, com muitos investidas do mundo, com muita insegurança por aqueles tremores e terremotos que se abatiam contra a igreja, muitas dessas coisas acontecendo com aquela igreja, mas ela não abria mão de guardar a palavra de Deus. Qual é a única coisa que eu não posso negociar aqui nessa noite? É de guardar a palavra de Deus. Eu posso, irmãos, e já recebi propostas. Você acredita que um pastor Ronaldo como eu já recebeu proposta para dirigir igreja e ganhar salário? Você acredita num negócio desse? Aí eu digo assim: mas para quê, irmão? Não, porque aí você é custeado pela igreja. Eu digo: mas para quê? E Deus não está cuidando de mim? Será que eu preciso agora entrar por um caminho desse? Será que nós precisamos andar por um caminho desse? Eu quero ganhar alguma coisa com o Evangelho? O que eu tinha para ganhar com o Evangelho eu já ganhei, foi o meu nome escrito no livro da vida. Nós não estamos aqui para negociar, irmãos. O que é que eu não posso abrir mão? É da palavra que eu aprendi lá atrás. Eu não posso modernizar esse negócio. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É que a modernidade está trazendo para dentro da igreja um mundanismo. O mundanismo está associando com a igreja. A gente vai dizendo assim: isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem importância, isso aqui não, mas as outras igrejas já estão fazendo. Sabe qual é a moda agora nas igrejas? É pintar tudo de preto, coloca um globo aqui em cima, aqui, umas luzinhas piscando. Aí quando o pastor vai pregar, apaga a luz da nave da igreja, acende a luz só do púlpito. Já viu isso? Aí o camarada entra ali, ó, ele só aparece, irmão, ele faz assim, ó. Tá tudo aí, ó, acontecendo aí. Daqui a pouco o pastor sai só na hora da mensagem daqui de dentro. Aí vem para cá e parece um ator, a estrela do negócio. Irmãos, a única estrela que tem que brilhar aqui se chama Jesus Cristo, a nossa estrela da manhã. Ele que nós viemos, irmãos, prestar culto nessa noite. Não se engane, irmãos. As nossas forças podem ser pequenas, mas eu não abro mão e não negocio com os valores
da palavra de Deus no meu coração. Então alguém pode me fazer proposta, mas eu não abro mão daquilo que eu aprendi. Alguém pode, irmãos, ofertar para você alguma coisa melhor, mas o melhor para mim ainda é estar debaixo da vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me valeria de quê, irmãos? Ir para um outro ministério para ganhar dinheiro? Pense bem um negócio desse. Minha esposa está aí, meus filhos estão aí, eles sabem muitas vezes, já fui chamado algumas vezes para dividir a presidência de campos, de setores inteiros. Eu digo, para quê? Não, para você ser o pastor da igreja, o ministério vai ser seu. Eu digo assim, ministério, mas eu já tenho um ministério, Deus me deu um ministério de evangelista. Eu estou pregando aqui como evangelista para os irmãos, esse é o meu ministério. Não, mas a igreja vai ser sua. Eu falei, eu não tenho igreja, quem tem igreja é Cristo. Ninguém aqui é dono de igreja, irmãos. Engana-se o homem que achando que abrindo aí um salão e indo lá para dentro do salão e começar a pregar, ele tem ministério. O ministério, quando for do homem, não é de Deus. E se não é de Deus, Deus não está lá. Eu prefiro, irmãos, estar numa casa simples, com muita dificuldade, com luta para fazer as coisas, mas sabendo que a presença de Deus está conosco, do que me esforçando, irmãos, à toa, correndo atrás do vento e socando como quem não tem alvo. Mas nós, cada soco que damos, irmãos, é um capeta que cai e o nome do Senhor é glorificado. É nisso que eu creio, é nisso que eu creio, e é nisso que você deve crer. Por isso, guarda essa palavra. Nós olhamos para o texto e nós vamos entender o seguinte: Filadélfia, ela guardava a palavra e ela não negociava com a palavra, e por causa disso, a Bíblia diz que porque você guardou a minha palavra, eu te salvarei, ou te guardarei do dia da tentação, ou do dia da provação. Algumas Bíblias falam provação, outras falam tentação. O que isto está falando? No dia da nossa adversidade, e ela vai chegar, chega para mim e chega para você, mas saiba que Deus há de te guardar, e Deus tem um livramento para você na hora certa. Ele entra com uma providência, e sabe qual é a providência? Porta aberta. Que coisa gloriosa! Para uma igreja que não tem mais força de lutar, sabe o que Deus faz? Deus vem e facilita o caminho, Ele abre a porta, porque eu não preciso insistir, eu não preciso forçar, eu vou passando e a porta está aberta. Ou seja, você está enfermo e Deus abre a porta da cura na sua vida. Você está desempregado e Deus abre a porta do emprego. Você está aflito e Deus abre a porta da paz no seu coração. Você tem porta aberta nesta noite e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Guardar a palavra de Deus é o mesmo que perseverar numa luta tremenda como essa. Quando eu guardo a palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou negando o nome deste Cristo. Quer ver uma coisa gloriosa? Tem gente que às vezes, irmãos, já nem carrega mais a Bíblia. Aí você diz assim, cadê sua Bíblia, irmão? Está no celular, e o celular está dentro do bolso, e ninguém nem sabe que ele é crente. Ele é o camaleão, ele vai passando por aí, do jeito que ele vai andando, ele vai mudando de cor. Se ele passar, tiver um baile funk ali, ele dá uma baixadinha, ele balança, mas daqui a pouco, irmão, ele passa ali na frente da casa do crente, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Aí ele encontra o outro da zoeira da escola, e aí, mano, beleza? Aí eu digo assim, que diabo que é isso? Isso é crente, isso é mundano, isso é o quê? A gente precisa decidir o que é, porque eu posso ter pouca força, pode ser uma fraqueza minha, mas eu não posso abrir mão da palavra que eu tenho ouvido. Ou eu sou crente ou eu não sou crente, ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. É verdade isso ou não, irmãos? Estão de acordo comigo ou estão? Vamos parando por aqui. Se amém, nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Observe bem uma coisa, ele disse assim, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, você é crente aqui, mas você é crente fora também. Porque tem gente que quando está lá fora, juntou com os colegas, alguém faz uma piada, ele ri, só para o outro não ficar sem graça, quando na verdade ele deveria se levantar e se retirar do recinto. E muitas vezes eu já sofri isso, e alguém diz assim, ei, está indo embora porque você é crente, né? É isso mesmo, estou indo embora porque eu sou crente. Esse tipo de brincadeira não cabe para mim, não é para mim esse negócio. E não é porque eu sou pastor hoje, é porque quando eu era crente lá atrás, de 16 anos para cá, eu já me converti e já andei assim. Ninguém
ninguém fala mal da minha igreja. Alguém outro dia falou, uma coisa que aconteceu, e alguém disse assim, alguém disse que os nossos inimigos estão dentro da igreja. Eu digo, não, os nossos inimigos estão dentro da igreja não, você está enganado. Os nossos inimigos estão ao derredor. Em todo lugar que eu vou, eles estão acompanhando aí, buscando uma brecha para poder entrar na minha vida. Não é na igreja que eles estão também na igreja, mas não é aqui que os nossos inimigos estão. Sabe por que eu não estou cantando lá nos jovens, irmão? É porque eu tenho algumas coisas ali que eu não estou gostando. Não, irmão, não é deles que você não tem que gostar não, você não tem que gostar da atuação que está sobre a vida de alguns. E nós vamos orar e esse capeta de dizer não vai sair do nosso meio, porque o grupo está bonito, está crescendo, está multiplicando, e Deus vai abençoar muito mais. Agora, quem tem que sair é o espírito da confusão, da contenda, da mentira, da fofoca. É ele que vai bater retirada. Eu sou fraco e muitas vezes não tenho força para lutar contra esse negócio, mas tem um espírito chamado Espírito Santo de Deus, que está sobre a minha vida, que quando eu virar as mãos para lá, esse espírito tem que sair do nosso meio, e no nome do Senhor vai ser glorificado. Então observe que guardar a palavra de Deus no meio das nossas fraquezas faz com que a porta se permaneça aberta. E quem é a porta? É o próprio Cristo. A Bíblia diz lá em João 10, no versículo 9 em diante, que Ele é a porta. Ele é a porta. Aquele que passar por Ele vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem. Lá em João 14,6 diz assim: em nenhum outro há em que haja salvação, senão em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A porta está aberta para quem? Para aquele que ouve, guarda a palavra e não nega o nome de Cristo. Você quer ter porta aberta na sua vida? Seja crente onde você estiver. Começou uma brincadeira, uma falação, uma tolice por lá, se levanta e se retira. Não dê ouvido para essas coisas. Você está no ambiente da igreja, é um ensaio, é uma reunião que está fazendo, é alguma coisa que vai acontecer. Chegou um camarada, sentou-se aqui. Você viu que fulano? Você viu que... Você viu, irmão, eu não vi, não está na hora de ver coisa nenhuma. Agora é a hora do ensaio, nós vamos louvar a Deus. Por favor, não me fale mal de ninguém. E corta esse negócio. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porventura tem assim no nosso meio? Tem. Lógico que tem. Toda igreja tem, aqui não vai ser diferente. Tem também, mas o nome do Senhor vai ser cortado esse negócio, e Deus vai ser glorificado nisso. Agora, o que precisa? Eu preciso, mesmo diante das minhas poucas forças, fazer o quê? Guardar a palavra da paciência. Guardando esta palavra da paciência, eu vou ter porta aberta da parte de Cristo para a minha vida. Quer ver uma outra coisa que traz como recompensa para a nossa vida? Lá no versículo de número 12, ele vai dizer o seguinte: far-lhe-ei coluna no templo do meu Deus. Já pensou nisso? Coluna no templo do meu Deus. Se você for fiel a Deus, irmãos, na sua fraqueza, guardar a sua palavra, guardar o seu nome, não negar o seu nome aonde quer que você esteja. Deixa eu contar um negócio rápido para os irmãos. Já vou concluir, irmãos. Aguente aí. Dá para aguentar uns 10 minutos? Dá, né? Olha só. Eu estava desempregado. Eu não sei porquê, mas eu já vivi tantas vezes desempregado, irmão. Cada vez que... É Deus que faz esse negócio. E eu estava orando, irmãos, eu estava orando e pedindo a Deus uma porta de emprego. E de repente abriu uma porta de emprego numa empresa grande de vidros aqui na Marginal. Eu não posso falar o nome, mas era uma empresa grande. E quando eu estava orando, uma irmãzinha se levantou e disse assim: meu irmão, Deus mandou lhe dizer que a porta não está aberta. Deus vai dar um sinal de que Ele é com você, Ele está na sua vida, mas a porta não se abriu, viu? Você vai orar a Deus, porque essa porta não é para você, mas Deus vai mostrar que é com você. Eu digo assim, mas que adianta, né? Eu quero é um emprego, mas quer coisa melhor do que Deus mostrar que está com você, irmão? O que você prefere, um emprego ou que Deus mostre que está com você? Que Deus mostre que está com você, não é isso? Aí eu fui entender esse negócio. Uma empresa me chamou, entrei num processo seletivo de uma empresa. Essa empresa é muito grande, irmão. Pensa que ela ia me pagar pelo menos 4 vezes mais do que eu ganhava na minha carteira. Eu falei, que benção, né? E benefício de tudo quanto é lado, uma chuva de coisa acontecendo. Entrei no processo seletivo da empresa, 32 pessoas concorrendo na mesma vaga.
Na primeira etapa ficou 16. Aí eu disse assim: oxa, estou entre os 16, que benção, né? Aí daqui a pouco dos 16 ficou 8. Aí eu digo assim: olha, eu ainda estou nos 8, que benção, Deus é bom demais, né? Aí dos 8 ficou 4. Aí dos 4 que ficou, 3 tinha a universidade e eu só tinha o colegial. Aí começaram a aplicar uns outros testes específicos da área, dinâmico, um monte de coisa que aconteceu. E eu digo assim: agora eu estou frito, né? Aí acabou-se aquele processo de dinâmicas. A mulher selecionadora me chamou e falou assim: senhor Ronaldo, vem aqui comigo, vamos andando na frente, deixa os meninos aí. Aí eu fui andando assim, ela falou assim: olha, eu não posso fazer isso, mas eu fiquei impressionada com os testes que o senhor fez. O senhor tirou praticamente 10 em tudo, nem nas dinâmicas. Eu nunca vi nem o nosso pessoal que fez a dinâmica aqui passar em primeiro lugar como o senhor fez. Tudo que o senhor fez aqui, o senhor for o primeiro. Com certeza a vaga é sua. Eu falei assim: olha que benção, né? Glória a Deus. E cheguei todo animado, rapaz. Ela falou assim: agora só tem a entrevista final. Quando eu me sentei com o entrevistador, que era o chefe da área, ele disse assim: escuta, aqui na ficha tinha que marcar se era crente, se era católico, se era macumbeiro, tinha que marcar lá. Eu marquei lá: protestante, tem algum cargo? Evangelista. Aí o camarada olhou assim para mim e falou assim: você marcou aqui que é protestante? Que diabo é isso? Eu falei: não, isso não é diabo não, rapaz. Protestante é o nome correto para aquilo que hoje se chama de evangélico. Mas por que você não escreveu evangélico? Eu falei: porque eu sou protestante. Como assim? Eu protesto contra o que é pecado. Tudo que está errado e fora da palavra de Deus, eu me levanto para protestar. Rapaz, então você é daqueles crentes chatos, né? Eu digo assim: eu não sei, eu devo ser. Aí diz assim: olha, eu tenho só 2 crentes aqui na sessão, nós temos mais de 400 funcionários aí, só 2 é crente. Sabe por quê? Eu falei: não, porque eu não gosto de crente. Eu digo assim: é um direito que ele assiste, né? Mas eu não posso deixar de ser crente porque você não gosta. Aí diz assim: mas diz uma coisa para mim, esses cabras aí trabalham aí dentro, eles trabalham cantando o dia inteiro, assoviando ou cantando, ou está assoviando ou está cantando, e me dá uma raiva tão grande, rapaz. Você também vai entrar e ficar cantarolando aí dentro? Eu digo assim: não, vou não. Você vai pregar aí dentro? Eu falei assim: olha, presta bem atenção, a minha hora de café, ou qualquer minuto livre que eu tiver, eu vou estar falando do amor de Deus, mas quando eu estiver trabalhando, eu vou ser o melhor funcionário que você tem. Ele falou assim: tá certo, tá bom então você é protestante. O que é evangelista? É um ajudante de pastor, eu ajudo meu pastor lá e prego, ensino o povo. Ele falou: tá bom. Então você crê em Deus? Creio. Então vai orar, quem sabe, né? A vaga pode ser sua, né? Aí fui para casa e já fui, né? Falei: tá, tô dentro, né? Daqui a pouco a mulher me ligou, disse assim: olha, senhor Ronaldo, nós queríamos agradecer pelo processo seletivo que o senhor participou, o senhor foi muito bem, mas não foi dessa vez, tá? Deus abençoe o senhor. E ficou por aí. E pensa, irmão, numa revolta que me deu. Pensa num crente que chutou o que via pela frente, cheguei a murmurar. Não é assim que a gente faz? Aí na mesma hora que eu quis falar um negócio mais assim duro, né? Tipo assim: oh Deus, que negócio é esse, né? Aí veio no meu coração a irmãzinha me falando: Deus vai mostrar que é com você, mas a porta não está aberta. Aí eu entendi, Deus foi comigo lá, me exaltou lá, no meio de pessoas que tinham faculdade e eu não, mas a porta não se abriu. E daí? E quando chega nesta hora, o que é que a gente faz? Murmura, se revolta contra Deus, deixa de ser crente, atravessa a porta de volta, porque a porta vai continuar aberta. Eu atravesso a porta, dou as costas e vou embora? Deus é Deus, irmãos, abrindo a porta ou fechando a porta. Deus é Deus curando a minha enfermidade ou não curando a minha enfermidade. Deus é Deus me visitando à noite ou me deixando dormir sem me falar coisa nenhuma do que está acontecendo. Deus continuará sendo Deus se eu quiser ser bruto, se eu quiser me revoltar ou não. Deus continua sendo Deus e quem perde com isso sou eu. Então a mim cabe obedecer a Deus em todo o tempo, porque a porta de Deus está aberta, e esta porta se chama graça, favor não merecido, e nós atravessamos por ela e abraçamos aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Então não negocie, irmãos, com a palavra de Deus, mas você vai perder a oportunidade. Não, senhores, eu não vou perder oportunidade nenhuma, porque a única oportunidade que eu não posso perder
é a de glorificar o nome do Senhor. Longe da igreja fazer vergonha para Cristo. Observe uma coisa, a palavra diz: você vai ser coluna no templo do meu Deus. Ora, ser coluna no templo, para que serve uma coluna, irmão? O que sustenta a laje, o telhado aqui, não é parede não, irmão. Se não tivesse colunas aí no meio, isso aqui não sustentava não, caía tudo na nossa cabeça. A coluna é sustentação. Sabe o que Deus está dizendo? Você que é fraquinho mesmo, você que entrou aqui hoje dizendo assim: eu não tenho nem força mais, pastor, de lutar, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma coluna, meu filho. Você não tem ideia, você vai ser fortalecido, porque tem guardado a minha palavra. Eu vou te fortalecer de uma tal maneira que o peso da obra, o peso da responsabilidade, o peso das lutas não vai destruir a tua vida. Você vai sustentar firme, porque eu vou fortalecê-lo e vou fazer de você uma coluna no meu templo. Você pensa que a coluna é levantada só para fazer peso nela? Não. Eu estava olhando, não sei se os irmãos assistiram, não sei se foi o Fantástico no mês passado, se foi um jornal de sábado, eu não lembro, mas mostrou o metrô, irmãos, lá da Rússia. Alguém viu essa reportagem? O metrô da Rússia, irmãos, 30 metros para baixo da terra. Eles chamam de palácio subterrâneo. As colunas que sustentam, irmãos, o teto da estação são da grossura de um banco desse aí, assim, quadrado assim, gigante, bonito, todo adornado. Sabe o que é coluna? Coluna não é só para segurar peso. Coluna é adorno de uma obra. Coluna é aquilo que se destaca pela beleza. Você tem uma coluna lá no meio da sua casa, pensa que vai impedir? Dá uma arrumada nela, faz um gesso nela, põe uma pedra de mármore. Você vai ver que todo mundo que está falando: nossa, que coluna bonita, hein? Quando Deus fala que vai fazer de nós coluna, além de Ele fortalecer a nossa vida para suportarmos o que vem pela frente, Ele está dizendo: eu vou destacar você entre os outros. Você vai ser alguém que, alguém olhando para você, vai se admirar de quem você é. Ou seja, o teu testemunho de vida vai glorificar a Deus. Vou além. Ele diz: farei de você coluna no templo do meu Deus. Preste bem atenção nisso. O que é uma coluna do templo de Deus? Nunca será abalado, nunca será destruído. Qual era o medo da igreja de Éfeso? Não dá para fazer muita coisa, porque o terremoto vem e lança pelo chão. Tem gente que vive assim na presença de Deus: eu não tenho segurança, eu não sei se eu vou fazer uma faculdade, porque depois não arrumo um emprego mesmo na área, eu não sei se eu vou. Faça, meu irmão, os seus projetos e Deus vai estabelecê-los. Cumpre os propósitos do seu coração e Deus vai firmá-los. Aquilo que você tem pulsado, aquilo que você tem buscado, coloca na presença de Deus, porque Deus vai estabelecer isso sobre a sua vida. Não deixa de fazer. Ser coluna do templo de Deus é sinônimo de nunca mais ser destruído. Ninguém vai jogar no chão o que Deus planejou sobre a sua vida. Deixa eu te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Ao vencedor, ele vai ser livre de tremores, ele vai ser livre de terremotos, ele vai ser livre de terrores, ele vai ser livre do medo. Você vai vencer, irmão. Você vai vencer porque você não foi chamado para ser derrotado. Você vai vencer porque existe um Deus que está trabalhando em seu favor. Você vai vencer, irmãos, porque não tem profundidade, não tem largura, não tem doença, não tem homem, não tem diabo que possa impedir os planos de Deus sobre a sua vida. Você vai vencer. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele vê em você a igreja ideal, a igreja que não se vendeu, que não negociou com a verdade da palavra de Deus. É isso que Deus precisa ver em você. Quando você estiver sozinho na tua casa, liga a rádio para ouvir porcaria não. Põe lá uma mensagem, põe lá um hino, adore a Deus. Quando você estiver sozinho no teu quarto, tira uns 5 minutinhos e diga: Deus, o Senhor está vendo as minhas forças, já foi embora, mas o Senhor está dizendo: vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus. Vou pôr em você o meu nome, o nome do meu Deus e da cidade santa que desce do céu. Isto fala, irmãos, de permanecer para sempre integrado ao plano de Deus. Eu quero orar por você. Existe alguém aqui nesta noite que entrou nesta casa e quem sabe entristecido, até pensou em parar essa semana,
Você quer ser fortalecido por Deus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que é crente, você que serve a Deus aqui, não tem problema não. Você que está dizendo assim, eu não tenho nem força, pastor, de estar orando, estou todo desanimado, já pensei em parar tantas vezes. Não precisa se preocupar com quem está olhando não, irmão. Vem aqui porque Deus quer fazer de você uma coluna no templo. Aonde você está? Vem cá, eu quero orar por você. Venha depressa, não tenha vergonha não. Eu sei que alguém diz assim, nossa, se eu for lá, o que os irmãos vão pensar de mim? Não importa. Quem vai te fortalecer é Deus. Aleluia. Você quer receber esse fortalecimento? Venha depressa, eu preciso orar, irmão. Não há ninguém? Há alguém que vem, irmão, vem porque Deus vai lhe fortalecer. E você que quer, venha também, não tenha vergonha não. Isso aqui não é para envergonhar ninguém, nem para mostrar a condição que está não, irmãos. O Deus que deu a palavra, Ele garante a vitória. Há alguém no nosso meio que ainda não provou do amor de Deus, quer entregar a vida a Jesus? Alguém? Só dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Ou provou do amor de Deus e se afastou, quer voltar hoje à presença de Deus? Não há ninguém? Que Deus em Cristo te conceda uma nova oportunidade. Vamos estar orando pela